Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 15. No domingo passado, nós meditamos em 4 versículos antes. E hoje é Mateus 6, versículo 9 a 15. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Que texto, amados. Feche seus olhos. Santo Deus, mais uma vez eu te louvo, te adoro, te glorifico, Pai, pela oportunidade de estar pregando a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, depois de dar algumas instruções aos seus discípulos de como orar, lá nos versículos 5 a 8, que foi a mensagem de semana passada, agora o Senhor Jesus nos apresenta aos apóstolos, seus discípulos e a nós, um modelo de oração. E é um modelo fabuloso, esplêndido. Esse não é um modelo para ser repetido, palavra por palavra, como um papagaio. Não, é um modelo a ser seguido. Até porque o Senhor Jesus já havia dito anteriormente sobre o perigo das vãs repetições. Lá no versículo 7, ele disse assim: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Então, essa oração do Pai Nosso é um modelo de oração e não uma cópia de como orar. Ficar repetindo igual o papagaio, Pai Nosso que está nos céus, né? Esse tipo de reza eu fazia quando estava no mundo e comecei a ter um vislumbre da glória de Deus. Não sabia como orar, eu fazia a oração do Pai Nosso, como sabia e não sabia, muitos dos trechos, e fazia a oração da Ave Maria. E assim que eu comecei orando. Mas Deus é misericordioso, Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, queridos, a oração do Pai Nosso não é uma cópia de como orar. Jesus não disse aqui: orem com estas palavras exatas, mas orem desta forma. Ou seja, esta é uma oração como um modelo. Deve ser um modelo e não um substituto. Isso porque a oração é o quê? É um diálogo espontâneo com o Pai. É um diálogo, é uma conversa, não uma ladainha, não uma reza, não uma multiplicação de palavras repetidas dia após dia. Orar é conversar com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo. A oração é o oxigênio da alma. A oração é o único meio que existe de se comunicar com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra. A oração é um dos maiores privilégios, queridos, que Deus nos concede, nos concedeu, visando o quê? Com qual propósito? Visando a nossa edificação, conforto, alívio. E, principalmente, a oração é como um veículo de expressão de nossa adoração e gratidão a nosso Pai Celestial. Ou seja, a oração é o único meio de expor a Deus
cada uma das nossas necessidades. E cada um de nós temos necessidades as mais variadas possíveis. Até porque, queridos, Deus se preocupa e muito com as nossas necessidades, sejam elas quais forem, e cada uma delas estar diante de Deus, mesmo antes de pedirmos. Esse é um fato. O Senhor Jesus disse lá em Mateus 6,8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem. Então, antes de a palavra sair dos nossos lábios, Deus já sabe do que você e do que eu precisamos. Agora, se Ele já sabe, eis a questão e eis a pergunta: por que orar? Se Deus já sabe do que eu preciso, por que eu devo pedir? Por qual motivo, causa e razão? Simplesmente, queridos, porque a oração é o caminho que Deus determinou. E Ele determinou para suprir cada uma das nossas necessidades. Ele determinou, ponto final. E mais, nós oramos por quê? Porque a oração nos transforma. A oração muda a nossa vida, muda o nosso coração. Sendo assim, podemos dividir essa oração aqui, que o Senhor Jesus nos ensinou, em duas partes. Primeiro, ao orarmos devemos nos lembrar da glória de Deus, de glorificar ao Senhor. E segundo, ao orarmos devemos nos lembrar de nossas necessidades humanas. Então, glória de Deus e necessidade humana. A primeira parte disseca a alma de Deus e a segunda parte disseca a alma humana. Ou seja, essa oração aqui não começa com os nossos interesses pessoais, e sim, e prioritariamente, começa com os interesses de Deus, ou seja, o nome de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. Que essa vontade, que esse reino venha a prevalecer sobre as nossas vidas. Então, precisamos orar para a glória de Deus. E na primeira parte, precisamos reconhecer pelo menos 4 fatores, queridos, nessa primeira parte da oração direcionada à glória de Deus. Primeiro, precisamos reconhecer a paternidade de um Deus que está nos céus. Versículo 9, Mateus 6,9, parte A. Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Então, não devemos e não podemos invocar aos santos. Não podemos e nem devemos orar a anjos, mas sim ao Pai Celestial, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. E apesar dele estar nos céus, ele é o nosso Pai, nos conhece, nos ama, nos protege e nos abençoa. Apesar dele habitar num alto e sublime trono, nas alturas celestes, ele habita também, como diz a Bíblia, lá em Isaías 55, se eu não me engano, ele habita também com contrito e humilde de espírito. Apesar de habitar nos céus, ele não é um ser distante, não é um ser indiferente, um ser alheio à sua criação aqui na terra. Vale ressaltar, queridos, aqui, que todos os pronomes dessa oração do Pai Nosso, ela está no plural e não no singular. Sendo assim, ao orar, é preciso nos lembrar que somos parte da família de Deus. Somos parte dessa família constituída o quê? De cristãos de todo mundo. Não é orar só por nós, individualmente, mas por todos, de maneira coletiva. E mais, Deus é nosso Pai, e não simplesmente meu Pai. Não é só meu, mas é Pai nosso. Somos membros da família de Deus. Somos irmãos uns dos outros. Amém, queridos? Irmãos. Somos filhos do mesmo Pai. Filhos do mesmo Pai. No entanto, só pode invocar a Deus como Pai aquele que reconhece a Jesus como o único Filho unigênito do Pai. Só pode chamar Deus de Pai aquele que foi adotado na família de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Filho único do Pai. E nós somos adotados nessa família quando nos arrependemos de nossos pecados e confiamos plenamente na morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário por nós. Isso porque quem tem o Filho de Deus tem também o Pai. Lá em Mateus 11, 27, o Senhor Jesus disse o seguinte:
Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Queridos, se o Filho revelou o Pai para você, então invoque a Ele diariamente com todas as suas forças. Se o Filho revelou o Pai para você, então busque a face de Deus diariamente. Podemos até nos achar indignos de chamar a Deus de Pai. No entanto, sempre que o invocamos com sinceridade, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos atender. Lembra do filho pródigo? Lembra dele? Ele não se achava digno de voltar para a casa do pai. No entanto, assim que ele voltou, ele foi recebido pelo pai de braços abertos, porque ele caiu em si, se arrependeu, se humilhou e buscou a face do pai. Outro detalhe, lá em Eclesiastes 5:2, diz que Deus está nos céus e nós aqui na terra. Sendo assim, precisamos ter reverência e humildade perante o Pai. Não podemos nos apresentar a Ele de qualquer maneira. Às vezes falamos com Deus como se fosse o nosso colega, né? Lá das redes sociais. Contudo, se Ele aparecesse diante de nós, da maneira como Ele é, talvez essa familiaridade desapareceria de nossa alma e nos prostraríamos com o rosto no pó, chorando, se arrependendo, nos humilhando diante da santidade de um Deus que é santo, santo e santo. Então, esta deve ser a nossa postura quando nos colocamos diante dele. Nós somos convidados a nos apresentar com ousadia, mas nunca com arrogância perante o Pai. Já viu aquele que diz que vai colocar Deus na parede? Determina para Deus o que Deus tem que fazer, como se Deus fosse o seu servo, o seu serviçal. São as arrogâncias e os absurdos do mundo atual, mundo gospel. Segundo, queridos, ao orarmos, precisamos também reconhecer a santidade do nome de Deus. Olha aí, capítulo 6, parte 9b. Santificado seja o quê? O teu nome. Então, santificar o nome de Deus é o mesmo que adorá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo por meio do nosso viver. Santificar o nome de Deus não é simplesmente dizer, santificado seja o teu nome, e viver como se fosse filho do diabo. Não, queridos, não. Isso porque Deus é santo, santo e santo. E todo aquele que chama ao Pai de santo deve andar em temor e santidade. Como diz lá 1 Pedro 1, versículo 15 a 17. Palavra forte. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O texto em grego diz, permita que o seu nome seja santificado. Nessa parte B do versículo 9, permita que o seu nome seja santificado, ou seja, é como se estivéssemos orando da seguinte maneira, Senhor, eu quero que o teu santo nome seja santificado hoje, por meio da minha vida. Que os meus atos, que as minhas palavras, que os meus pensamentos santifiquem o teu santo nome, que o meu estilo de vida seja para alegrar o seu coração e para santificar o seu glorioso nome. Eu sei que não posso tornar o seu nome mais santo do que já é. No entanto, também sei que a maneira como vivo pode trazer glórias ao seu nome. Queridos, santificar o nome de Deus é quando reconhecemos a santidade do caráter de Deus e permitimos que Ele reproduza esse mesmo caráter em nós, diariamente e para a glória dEle. Terceiro, precisamos desejar a vinda do reino de Deus. Versículo 10, parte A. Que venha o quê? O teu reino. Venha o teu reino.
Esta oração, queridos, é uma petição para Deus reinar, para que Deus manifeste a sua soberania, poder e majestade aqui na terra. E na medida em que o Evangelho é anunciado, na medida que os pecadores vão se convertendo, se arrependendo, o reino de Deus, ele vai se alargando, vai se amplificando, ele vai alargando as suas fronteiras, por assim dizer. Na verdade, essa oração, venha o teu reino, é uma oração, por assim dizer, missionária. Missionária. Quando pedimos em oração que o reino de Deus venha, estamos com isso desejando que o Evangelho seja pregado até os confins da terra. Estamos orando para que pessoas se convertam, seja em todos os continentes, em todos os lugares, e para a glória de Deus. E essa também é uma oração para que o reino de Deus venha de uma vez por todas na segunda vinda do Senhor Jesus. Nesse glorioso dia da volta do Senhor, a morte, o pecado, o choro, a tristeza, as angústias, as dívidas, as preocupações, o diabo, tudo será expulso desse mundo. No penúltimo versículo de Apocalipse, o Senhor Jesus disse o seguinte: certamente cedo vem. E o apóstolo João completou dizendo: amém, ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Quarto, queridos, precisamos reconhecer também em nossas orações que a vontade de Deus deve ser feita na terra, e não que a nossa vontade seja feita nos céus. Isso é de suma importância. Versículo 10, parte B: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração que pode destruir sonhos. Pedir a vontade de Deus plenamente pode destruir os teus sonhos. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. O querer de Deus não é o nosso querer. Os sonhos de Deus para nós pode ser verdadeiros pesadelos. Será que estamos dispostos a fazer essa oração? Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Portanto, o que Jesus nos manda pedir aqui é que a nossa vida na terra seja o mais próximo da vida de Deus no céu. E mais, essa expressão na terra como no céu pode naturalmente ser aplicada à santificação do nome de Deus. Pode ser naturalmente aplicada à propagação do seu reino e à consumação também da sua vontade aqui na terra. Sendo assim, queridos, não temos o direito de pedir a Deus qualquer coisa que venha desonrar o seu nome, que venha impedir o avanço do seu reino aqui na terra, ou seja, um empecilho para que a sua vontade seja feita. Então, ao orarmos, não podemos desejar que a nossa vontade seja feita nos céus, mas sim que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, em nossas vidas e em qualquer área for, em nome de Jesus. Depois de enfatizar, queridos, a glória de Deus, o Senhor Jesus faz menção aqui das nossas necessidades da terra. Ou seja, primeiro a glória, agora nossas necessidades. Queridos, é correto, é justo, é certo orar por nossas necessidades, que são grandes, são tremendas. É correto orar pelo pão diário, é correto orar por perdão, é correto orar por orientação e principalmente é correto orar por proteção espiritual. E a primeira necessidade que temos é do pão diário. Olha aí no versículo 11. O pão nosso de cada dia nos dá o quê? Hoje. Aqui, queridos, o Senhor nos ensina a pedir o pão diário e não o pão mensal para o mês todo. É dia após dia. Precisamos de pão, não de luxo. Isso era bastante significativo no período do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque naquele período os trabalhadores eram diaristas. Eles ganhavam por dia. Eles trabalhavam para comer. Trabalhavam o dia todo para estar recebendo no final do dia um denário, que era o valor recebido na época. Eles precisavam então de um milagre diário. Assim como nós,
Por mais que venhamos receber muitos, né, um vale alimentação que dê para o mês todo, mas o milagre, queridos, é diário. É diário. Isso porque, por mais que venhamos acordar cedo e seguir para o trabalho, em primeira e em última instância, quem nos dá o pão é Deus. É Deus que abre a porta de emprego. É Deus que te dá saúde e forças para a labuta diária. É Deus que nos dá inteligência e nos dá sabedoria para exercer nossas funções. Sendo assim, quando pedimos a Deus o pão de cada dia, estamos reconhecendo com isso que Ele é a fonte de toda a provisão. Você está se humilhando diante de um Deus que pode suprir as suas necessidades. Não vai te deixar passar fome. Estamos com isso também, queridos, fazendo uma oração sábia. Quando pedimos o pão nosso de cada dia, estamos quase que repetindo a mesma oração de um homem chamado Agur, que orou de maneira sábia lá em Provérbios 30, versículo 8 e 9. Ele diz assim: primeiro, na sua oração, ajuda-me a ficar longe da falsidade, da mentira. Segundo, não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Como assim? Dá-me só o pão de cada dia. Pois, se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga: quem é o Senhor? E, se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e, com isso, desonre o nome do meu Deus. Amados, Agur, ele queria simplesmente o pão de cada dia, o sustento diário. E essa é a promessa de Deus para as nossas vidas, o pão de cada dia. Uma enfermeira que trabalhou no orfanato após a Guerra da Coreia, ela disse que enfrentou muitas dificuldades para fazer as crianças, filhos de pessoas envolvidas na guerra, naquele contexto, ela tinha dificuldades para fazer as crianças dormirem à noite. As crianças não queriam dormir. Sabe o que essa enfermeira fez diante desse contexto? Porque as crianças haviam passado muita fome, muita falta de provisão de alimento. Sabe o que ela fez? Todas as noites ela colocava um pedaço de pão junto à cama de cada criança. Isso ajudava a eliminar o quê? A ansiedade delas. E todos os dias elas iam dormir agarradas a um pedaço de pão, sabendo que teriam que comer no dia seguinte. Nós, porém, não precisamos dormir agarrados a um pedaço de pão, mas precisamos dormir agarrados à promessa de um Deus que não falha. 1 Pedro 5,7: deixe com Ele todas as suas preocupações e cuidados, pois Ele está sempre pensando em vocês e vigiando tudo o que se relaciona com vocês. Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Amém, queridos? Creia nisso, descanse nisso. Assim como o povo de Israel, ele era suprido diariamente com o maná. Lembra? Todos os dias Deus mandava o maná. Assim também Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades diárias por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, Deus nos criou pelo seu poder. Deus nos remiu por sua graça e Ele também nos sustenta por sua providência. Ele é o Senhor da vida. Tudo o que temos, tudo o que somos, e por isso oramos: Senhor, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que possamos orar. Isso é uma oração humilde, de dependência do servo para o Senhor, da criatura para o Criador. A segunda necessidade que temos é de perdão de pecados. Versículo 12, parte A: e perdoa-nos as nossas dívidas. Não é isso que está aí na tua Bíblia? Perdoa as nossas dívidas. Quem tem dívidas aí, literalmente falando? Alguns não tem não, hein? Vou levantar as duas. Queridos, todos têm dívidas. A nossa igreja aqui tem dívidas. Nós já começamos todo mês, né, com dívida de cartão de crédito, aluguel, luz. Já começamos o mês com dívidas.
Quem paga aluguel, ele já começa o mês endividado. É ou não é? Já começa com dívida. Da mesma maneira, ou de maneira mais profunda, muitas vezes passamos o dia nos endividando para com Deus. Nós pecamos contra Ele, contra a sua perfeita santidade, queridos, múltiplas vezes durante o dia, desde a hora que levantamos da cama. A dívida que contraímos com Deus diariamente, ela é o quê? Impagável, e não pode ser empurrada com a barriga, assim como fazemos muitas vezes com as nossas dívidas, literalmente falando. Essa dívida que temos para com Deus se chama pecado. Pecado. Essa dívida é humanamente impossível de ser paga por nós, mas graças a Deus foi paga por Cristo Jesus, nosso Senhor, quando Ele deu aquele brado de vitória na cruz. Está consumado, a dívida foi paga, está quitado o escrito de dívida que havia contra você. A versão lá de Lucas, do Pai Nosso, apresenta pecados em vez de dívidas. É interessante isso. Lucas 11, versículo 4. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, juntando Mateus com Lucas, chegamos à terrível conclusão de que cada pecado é uma dívida e que já nascemos endividados. Cada pecado é uma dívida contraída e já nascemos endividados. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi expressou a seguinte profundidade teológica lá no Salmo 51,5: em pecado fui concebido por minha mãe. Já nasci em pecado, já nasci endividado. O Novo Testamento escreve, queridos, o pecado de 3 formas principais. Primeiro, como uma dívida. Segundo, como um crime ou uma transgressão contra a lei de Deus. E terceiro, o pecado é descrito também como um ato de inimizade ou hostilidade que nos afasta do nosso Criador, do nosso Senhor. Sendo assim, quando pedimos perdão por nossos pecados, estamos pedindo perdão por todos esses 3 elementos que nos separam de Deus. Então, cada pecado cometido é uma dívida contraída. Somos devedores que simplesmente não podem pagar o que devem. A Bíblia diz que cada um de nós teremos que prestar contas ao Senhor. Todos estamos em dívida com Deus e precisamos do seu perdão diariamente, ininterruptamente. Até porque o padrão de Deus, queridos, é muito elevado. O padrão de Deus é muito elevado e ficamos sempre aquém desse padrão. Ele nos ordena, por exemplo, a ser perfeitos como Ele é perfeito. Ele nos mandou ser santos como Ele é santo. Olha que padrão. Quem está nesse padrão? Estamos tão aquém do seu padrão que é praticamente impossível pagar a nossa dívida. É impossível conviver com um Deus tão santo, tão perfeito e tão inculpável. Agora, se Deus não fosse tão santo, e se nós não fôssemos tão pecadores, talvez teria até aí uma convivência harmônica, se Deus não fosse tão santo e nós não fôssemos tão pecadores. No entanto, há uma fenda intransponível entre a humanidade caída e a eternidade de Deus e a santidade de Deus. Essa fenda só pode ser reparada, queridos, pela obra mediadora de nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e pelo perdão que Ele oferece para mim e para você nessa manhã. Portanto, por mais pecador que o homem seja, há perdão para ele junto ao trono da graça de Deus. Por mais endividados que sejamos, há perdão para cada um de nós. Queridos, o perdão é tão necessário quanto o pão. Tenha isso em mente. O perdão é para o nosso corpo. O pão é para o nosso corpo. O perdão é para a nossa alma. Precisamos então do perdão assim como do pão. A Bíblia diz em 1 João 1,9 que se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz em Romanos 3:24 que somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amados, o perdão é fundamental e custou a vida do Filho de Deus na cruz do Calvário. Irmãos, o perdão é pura graça, é presente, é bondade de um Deus todo misericordioso. Nós não merecemos, mas precisamos. Você precisa e eu preciso. A Bíblia diz em Isaías 55:7 que Deus é rico em perdoar. Diz assim o texto: deixe o perverso o seu mau caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Que riqueza boa! Rico em perdoar. Quem precisa de perdão aqui? Eu preciso. Foi por isso que o Senhor Jesus nos ensinou a pedir o perdão dos nossos pecados. Agora, a segunda parte do versículo 12 é bem interessante. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que estamos dispostos a perdoar da mesma maneira que estamos dispostos a pedir perdão? Eis a questão. Será que perdoamos os outros da mesma maneira e com a mesma intensidade que recebemos o perdão de Deus? Queridos, o perdão vertical só acontece quando o horizontal é uma realidade em nossas vidas. Ou seja, só recebemos o perdão no céu quando estamos predispostos a perdoar as pessoas aqui na terra. Temos que perdoar os outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Efésios 4:32, olha que frase, que texto. Antes, sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a ordem de Deus. Não é uma opção, não é um convite, é um mandamento. Jesus não está ensinando que os cristãos aqui só merecem um perdão de Deus se perdoarem os outros, pois isso seria contrário à sua mensagem de graça, de compaixão. No entanto, se experimentamos verdadeiramente o perdão de Deus, nós teremos a predisposição de perdoar aos outros. Como sempre digo, é fácil falar, é fácil ensinar, é fácil pregar sobre perdão, até se ter alguém para perdoar. No entanto, quando avaliamos a dimensão do perdão que recebemos, torna-se muito mais fácil perdoar. Quando avaliamos a dimensão do perdão que recebemos, torna-se muito mais fácil perdoar aos nossos transgressores. Sabe por que precisamos perdoar? Porque quem não perdoa não recebe perdão. E é exatamente isso que Jesus fala no texto que lemos no início. Mateus 6, 14 e 15, a última frase. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Aquele que não perdoa, fecha as portas dos céus com as próprias mãos. E isso é sério. Aquele que não perdoa, adoece. Aquele que perdoa, ele apaga as dívidas escritas no quadro negro do seu próprio coração. Apaga, está perdoado, não quero problemas. Eu quero vida com Deus, eu quero perdão para a minha vida. Então eu vou liberar perdão para o outro. Eu não sei para quem é essa palavra, mas perdoe, não guarde mágoa, não crie raiz de amargura no seu coração. Isso vai te tornar uma pessoa doente. Foi por isso que Spurgeon orou dizendo o seguinte: Senhor, eu perdoo sinceramente todos aqueles que me fizeram algum mal. Eu sou longânimo para com aqueles que estão em dívidas para comigo. Agora, com o coração esperançoso, peço-te que me perdoes,
tão seguramente como eu agora perdoo a todos que são, em algum sentido, os meus devedores. Será que podemos fazer essa oração? Será que estamos dispostos a orar assim? Perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aos meus devedores? A terceira necessidade que temos, queridos, é de proteção. Proteção, olha aí no versículo 13, parte A. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É importantíssimo isso aqui. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, essa oração por proteção, ela abrange duas esferas. Primeira esfera, precisamos de proteção em relação ao pecado. Já falamos que o homem já nasce endividado, mas ele pode diminuir essa dívida, pedindo a Deus: Senhor, não me deixe cair em tentação, e não nos deixe cair em tentação. Tentação não é pecado, amém, queridos? Amém. Tentação não é pecado, mas cair na tentação constitui-se em pecado. Tentação, essa simbologia, ilustração muito interessante, é o passarinho voando por sua cabeça. Cair na tentação é você deixar o passarinho fazer ninho na sua cabeça. Tentação é a tentativa de nossa carne, do diabo ou do mundo, nos levar ao pecado. Agora, cair na tentação é ceder a esses convites, seja da nossa carne, do mundo ou do diabo. Tentação é aquela vozinha nos dizendo: clica nesse site pornográfico, entra aí, vai, clica, ninguém está vendo, depois você se arrepende, vai ficar tudo bem. Isso é uma tentação, é o passarinho voando, é a voz te tentando levar ao pecado. Agora, cair na tentação é clicar, cair na tentação é se prostituir, se lamear e entristecer ao Espírito Santo. Tentação é aquela voz mansa lhe dizendo: conta aquele segredo que te disseram, conta, vai, conta com aquela desculpa que é para o irmão orar, né? Aquela desculpa esfarrapada, é para orar, e essa questão aí acaba todo mundo sabendo. Agora, cair na tentação, queridos, é fofocar de maneira descarada, é contar aos outros aquilo que lhe foi confiado de maneira tão ingênua. Tentação, mais uma vez, é você receber seu salário e não incluir em suas despesas a parte que cabe ao Senhor. Tentação é você olhar para aquele dinheiro que era para ofertar, para dizimar, para contribuir e começar a racionalizar: poxa, eu podia fazer tanta coisa com esse dinheiro. Alguns são tentados e resistem à tentação e contribuem. Agora, cair na tentação é usar aquilo que deveria ser separado para honrar a Deus. Cair na tentação é usar o dinheiro que é para a obra de Deus, não confiando que Ele é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. Então, separação entre tentação e cair na tentação. Enfim, amados, tentação sempre é uma coisa ruim, nunca é bom. Tentação é uma tentativa para nos levar ao pecado. Sendo assim, precisamos pedir sempre a Deus para nos guardar de todas as tentações. 1 Coríntios 10, 13 diz assim: que as tentações em nossa vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus, portanto, porém, é fiel e não permitirá tentações maiores do que possamos suportar. Quando formos tentados, Ele mostrará uma saída para que consigamos resistir. Por outro lado, existe uma tradução alternativa dessa oração que diz assim, quando diz: não nos deixe cair em tentação. E essa interpretação ou essa tradução alternativa diz assim: Senhor, não nos coloque em situações de teste. Senhor, não me deixe ser tentado ou passar por um teste que seja acima da minha força. Os testes, queridos, ou provações vêm de Deus, sabia? O diabo nos tenta para tirar o pior de nós. Deus nos prova ou nos testa para produzir o melhor em nós. Portanto, Jesus está nos ensinando o quê? A orar pedindo que o Pai jamais nos coloque em uma circunstância onde a nossa fé
ou que a nossa obediência tenham de ser submetidas a um teste um tanto quanto difícil, porque existem testes que são difíceis. Por exemplo, Jó, ele foi testado até o limite máximo de suas forças, e não foi o diabo, foi Deus, por permissão de Deus. Foi um teste difícil ou não? Ele perdeu os bens, ele perdeu a família, ele perdeu a saúde, perdeu a reputação, perdeu os amigos. A Bíblia diz que o seu corpo foi coberto de chagas, ao ponto dele se assentar angustiado sobre um monturo e amaldiçoar o dia do seu nascimento. Olha que teste difícil. Em meio a todo esse sofrimento, sua esposa diz para ele o quê? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele, porém, disse em alto e bom som: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13, versículo 15. Irmãos, se houve um homem na história do mundo que foi submetido a todos os terríveis ataques de Satanás por permissão de Deus, esse homem foi Jó. Que Deus nos livre de sermos testados dessa maneira. Que possamos orar: Senhor, não nos coloque em situações de testes como Jó enfrentou. Você estaria preparado para isso? E eu não estou. Senhor, não tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não sou casca dura igual Jó, não. Passe de mim esse cálice. Eu não suportaria perder 10 filhos num dia. Eu não tenho 10, mas tenho 2. Então, Deus, ele é soberano. Mas eu posso pedir: Senhor, não me deixe passar por um teste desse. E o que falar de Abraão? O teste que ele experimentou foi dificílimo. Depois de ser pai na velhice, lembra da história? Deus aparece para ele e diz o seguinte: olha aqui, que teste. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você consegue imaginar um teste mais aterrorizante do que esse? Aplicado a Abraão por Deus, não foi o diabo. Deus nos prova, queridos. Deus também nos testa. E ele foi o quê? Ao Monte Moriá para oferecer seu único filho em holocausto a Deus. Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus estava provando Abraão se ele amava mais o filho do que a Deus. Porém, na hora H, diz a história, a Bíblia, um anjo do Senhor bradou do céu dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Talvez tinha até lágrima nos olhos, né? Estava ali na hora H para matar o filho, em obediência a Deus. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe façais, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, 11 a 13. Abraão foi provado e foi aprovado por Deus. Deus deu a ele o quê? Um teste difícil. E ele passou por esse teste difícil. Deus providenciou o quê? Um substituto para ser morto no lugar do seu filho Isaque. Deus providenciou um outro, alguém, um animal para morrer no lugar dele. Isso se deu no Monte Moriá. A tradição diz, querido, que esse mesmo local, foi nesse mesmo local onde 2000 anos depois, Deus ofereceu o seu único filho, o filho a quem amava, nosso Senhor Jesus Cristo. O monte não se chama mais Moriá, mas agora é Monte Calvário. E o lugar é o mesmo, historicamente falando. Dessa vez não houve carneiro preso pelos chifres. Não, Jesus não foi poupado como Isaque, mas imolado, assim como aquele carneiro. Romanos 8,32 diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Que possamos orar mais uma vez: Senhor, não nos coloque em situações de testes como Abraão enfrentou, como Ló enfrentou.
Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou fraco. Eu sei, eu conheço a minha estrutura um pouquinho, eu sei que talvez não suportaria. Queridos, a história da igreja está repleta de exemplos de cristãos que foram colocados à prova. E tem gente que acha que suportaria. Eu não sei se suportaria, queridos. Por exemplo, Latimer e Ridley, eles foram queimados vivos por ensinar a justificação pela fé somente. E quando eles foram amarrados um ao outro, eles iam morrer juntos na estaca. Latimer disse o seguinte: ser forte, Senhor Ridley, e peleja varonilmente. Creio que hoje nós dois, pela graça de Deus, acenderemos uma vela na Inglaterra que nunca mais será apagada. E eles foram a vela, literalmente falando. Estaríamos preparados, queridos, para um teste como esse? John Hus também foi queimado por causa da sua fé, numa estaca. Policarpo, bispo de Esmirna, ele foi também levado à arena com quase 90 anos de idade e recebeu o seguinte ultimato, ordem do procônsul: renuncie a Jesus, renuncie ao ateísmo e sua vida será poupada. Por que chamavam ele de ateus? Porque ele não aceitava adorar os deuses dos gregos, dos romanos, e eles eram chamados de ateus. E Policarpo disse o seguinte: Jesus foi fiel a mim durante 86 anos, e eu o trairia agora, depois de tanto tempo que ele foi fiel a mim? Então ele olhou para as arquibancadas da arena e para o cubículo onde estava o procônsul e disse: fora com os ateus. Ou seja, eu não sou ateu, vocês são ateus, vocês estão negando a Deus. E Policarpo foi o quê? Martirizado momentos depois. A pergunta que não quer calar é: o que faríamos ao enfrentarmos testes como esses? O que você faria se fosse posto a essa prova? O que eu faria? Queridos, eu não sei e não quero nem saber. Portanto, ao orarmos, precisamos pedir a Deus para não nos colocar em situações como essas. É claro que Deus é soberano, né? Ele sabe até onde podemos aguentar. Mas podemos orar: Senhor, tem misericórdia, me poupe disso. Que Deus nos guarde desses testes tão difíceis pelas quais Jó, Abraão e alguns irmãos da história tiveram que passar. Hoje a mensagem é um pouco mais longa do que o comum e nós vamos estar concluindo. Segundo, precisamos primeiro pedir o que? Proteção em relação ao pecado. Segundo, precisamos de proteção em relação ao diabo. Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, certo? Mas livra-nos do mal. Na Bíblia de Jerusalém, na King James atualizada, em outras versões diz assim: mas livra-nos do maligno. Livra-nos do diabo. Livra-nos da antiga serpente, do dragão. Irmãos, o que tem de nome, o diabo não está no gibi. É muita coisa. Mas resumindo, ele é o maligno. Não devemos orar pedindo meramente para sermos preservados do mal, de maneira genérica, mas para sermos protegidos contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, esse é um clamor por proteção sobrenatural contra as forças do inferno, que são reais. São reais, o diabo existe. Os demônios existem. O maligno não é uma figura folclórica e nem mitológica. O diabo existe. E uma notícia triste: ele é forte. Não estou exaltando o diabo, mas ele é forte. Você sabia que o diabo é mais forte do que todos nós juntos aqui, humanamente falando? Martinho Lutero, quando estava para ser interrogado sobre a acusação de heresia, ele orou da seguinte maneira: ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca e o diabo é forte. Ah, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Que tenho eu em relação aos grandes da terra, Senhor? É a tua causa, Senhor, é a tua justa e eterna causa que estou defendendo. Salva-me, ó Deus fiel, pois somente em ti confio. Meu Deus, vem, estou pronto a dar como um cordeiro a minha vida.
O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheia de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Amados, Lutero reconhecia o poder que o diabo tinha. Ele sabia que sua carne era fraca e que o diabo tinha força. Amados, o diabo ele é velho de guerra. Atente para isso. Ele conhece cada fraqueza que possuímos. Ele não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Mas ele tem os seus enviados ao redor do mundo. Ele já derrubou milhares ao longo da história. Ele não é um cão desdentado, como muitos pregadores dizem, zombando. E muitos desses que dizem que o diabo é um cão desdentado, hoje em dia estão nas drogas, afastados. O diabo não é um fedorento, como outros dizem. Tinha um sujeito que chamava o diabo de fedorento, 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 e morreu de maneira triste. Porém, ele é astuto, sagaz, inteligente, paciente, perseverante. Porém, ele é um derrotado. Não por nós. Jesus esmagou a cabeça do diabo na cruz do Calvário e triunfou sobre ele, ressuscitando ao terceiro dia. Sendo assim, queridos, por mais que o diabo tenha força, só Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Quem tem Jesus está com a maioria. Quem tem Jesus está com a maioria. Se o diabo pudesse, ele já tinha destruído você, a tua família, a tua casa. Mas ele não pode, porque ao seu redor estão os anjos do Senhor, te guardando, te livrando de todo mal. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que mais são os que estão ao nosso, estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Bem-aventurado o homem que sabe que a força e o poder vêm de Deus e não dele mesmo. Quando eu falei que o diabo é mais forte que todos nós juntos, é verdade. Sem Cristo, nós somos fracotes, mas com Jesus temos todo o poder. Jesus tem todo o poder e Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e contra toda a força do mal. Portanto, meu amado, peça constantemente a proteção de Deus e confie que Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormirá, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Sendo assim, deixe Deus te proteger. Você sabia que Jesus orou por nós nesse sentido também? João 17:15, na oração sacerdotal, Jesus orou ao Pai dizendo: não peça que os tires do mundo, se referindo aos apóstolos e a nós, mas que os livre do mal, os livre do maligno. E ao concluir, finalmente, esse modelo de oração, o Senhor Jesus volta a enfatizar a glória de Deus. Mateus 6:13, parte B. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos orar. Guarde essa oração no fundo do teu coração, não para repeti-la como um papagaio, não, mas para orar conscientemente, sempre lembrando desses pontos que são fundamentais para a nossa vida espiritual, enquanto estivermos caminhando aqui nessa terra. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, te louvamos, Senhor, te adoramos e te